incenso impuro, incenso puro. E esse incenso será queimado antes do sacrifício. Teria que ser queimado de manhã e à tarde. A primeira coisa que Deus disse para que o incenso funcionasse, disse a Moisés: tem que ser a mesma medida, Moisés. Se for 100 gramas de estoraque, tem que ter 100 gramas de ônica ou ônix, e 100 gramas de gálbano e incenso puro. A mesma medida de um para o outro. Então, primeiro, observar que Deus deu a diretriz que para o incenso ter cheiro, para que o incenso subisse, tinha que ser igual da mesma medida. Isso implicava dizer, não podia ter nada maior do que o outro. Então, para que a glória desça, tem que ser tudo igual. Não pode ter ninguém melhor do que ninguém. Meu Deus, aleluia. Não pode ter ninguém se achando melhor do que o outro. Aleluia. Porque eu canto bonito, porque eu prego bonito, porque eu sou. Não, é tudo igual, meu filho. Se quiser glória no culto, tem que ser tudo igual. Glória a Deus. Eita glória, olha aí. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga, está entendendo? Está entendendo? É a mesma medida. Glória a Deus. Então Deus disse a Moisés, tem que queimar incenso de dia, de manhã e à noite. Primeiro ponto, a mesma medida. E Uzias se esqueceu, quis ser maior. Então, para queimar incenso, gente, não era simplesmente pela fama. Tinha caravanas, porque para ter incenso tinha que ter resina. E esses ingredientes que Deus deu, vinha do mundo animal e do mundo vegetal. Primeiro o estoraque. Ora, para ter culto hoje, e para a gente chegar, está tudo arrumadinho, teve gente que chegou primeiro do que nós. Verdade. Então, para ter culto, holocausto, tinha uma caravana de crentes hebreus, indo para as colinas, pegar estoraque. E para não faltar, era uma caravana indo e outra voltando. Porque o estoraque é uma árvore das colinas de Israel. E ela solta uma resina. E era esta resina que ia compor parte do incenso. Só que aqueles homens, aquelas caravanas que iam, eles tinham que esperar a noite chegar. E quando a noite chegava, eles não podiam dormir. Porque o estoraque, ele solta a resina voluntário. E só à noite. Não adianta bater, não adianta cortar, não adianta ferir. Ele solta a resina só à noite e a hora que quer. Então, para ter resina no outro dia, ter estoraque, tinha gente acordada a noite toda, sem poder dormir, porque o estoraque poderia soltar a resina e ele não podia perder aquela chance, porque se perdesse, não tinha culto no dia seguinte, não tinha glória descendo. Meu Deus. Então toda noite tinha gente acordada para ter culto no outro dia. Eu sei que os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Amém, glória a Deus. Hoje, entre aspas, veja que isso não é crítica destrutiva. Entre aspas, hoje entre nós, quando eu digo nós, eu estou incluso, estamos sendo ludibriados pela pós-modernidade. Já não oramos como antes. Verdade. Já não buscamos como antes. Porque hoje tudo está fácil, está na palma da mão. A fama tem tomado conta. Deus levanta alguém. Se é no louvor, há uma onda agora que já não querem mais cantar em igreja.
Meu Deus, Alex. Meu Deus. Só querem cantar em show porque dá dinheiro. Meu Deus. Fala, Jesus. Diz o teu filho, Pai. Hoje eu digo isso como exemplo, Ele tem lente. debaixo do sangue de Jesus, porque eu vivo isso. Hoje eu prego nos maiores trabalhos do mundo. Hoje tem trabalhos que eu prego para 60 mil pessoas, 50 mil. Em ginásio, em estádio de futebol. E às vezes você puxa a rede e vem centenas de pessoas. Às vezes é um Pentecoste tão grande que poucas pessoas terminam em pé. E às vezes quando eu volto, que termino o culto, alguém bate na minha costa e diz: tu é o cara, bicho, do século XX. E como o coração da gente é enganoso, às vezes eu penso que sou. E volto para casa toda alegre. Quando eu chego em casa, a minha esposa pergunta como foi o culto. Foi uma benção, teve alma bastante. Ela já vai lá na geladeira, trai uma bacia de cana, de cascada, e eu começo a chupar cana. E enquanto eu estou chupando cana, o Espírito Santo me diz para você não esquecer de onde veio. Porque quem faz sou eu, a glória é minha, sou eu. Meu Deus, olha aí. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus. Os dias esqueci. Ele usa lente. Para ter culto, toda noite tinha uma caravana acordada nas colinas de Israel. Enquanto esta estava na colina, tinha outros indo para as regiões dos lagos. Perto da ônica, porque a ônica ou ônicha vem do mundo animal. É uma concha que está na profundeza dos lagos. E ela só é encontrada mergulhando. Então, enquanto tinha uma nas colinas, tinha outras nas profundezas. Mergulhando sem pé de pato, sem oxigênio artificial, na força do pulmão. Passava minutos lá embaixo para ter a ônica, para ter resina no outro dia. Para ter culto e ter avivamento. Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto esta estava nas profundezas, tinha outra indo para o deserto pegar gálbano. O gálbano é do mundo animal. A resina do gálbano estava no triturar. Então estas caravanas chegavam no gálbano no deserto, saía cortando os galhos dos gálbanos, porque o gálbano ele só soltava a resina quando triturava os seus galhos. Quanto mais triturava, mais resina saía. Quanto mais triturava, mais o cheiro aparecia. Às vezes a gente não entende. Nós estamos vivendo um dia de tanta facilidade, que hoje a nossa geração não tem mais paciência de esperar as promessas de Deus. Se aqui não está dando certo, passou um mês, eu já mudo para outra igreja. Eu já vou na porta de fulano pegar a profecia, pegar a promessa, porque lá está apertado demais, eu não aguento. Para ter resina, quanto mais apertado, mais tem que cheirar. Quanto mais é triturado, mais crente tem que ser. Quanto mais pisa, mais com Cristo se parece. Meu Deus, olha aí. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga, me faz um favor. Depois desta festa, se tu encontrar alguém que pensou que eu ia desistir, dá um recado a ele. Pode apertar, pode triturar. Quanto mais triturar, quanto mais calúnia, quanto mais difamação, mais eu vou parecer com Cristo. Eu vou dar glória mais alta a ele. Então eles traziam estas substâncias e formavam a resina, formavam o incenso puro. Agora o interessante, que só podia ter culto se tivesse incenso. Sem resina não tinha incenso. Sem incenso não tinha culto. E sem culto a fumaça não subia. E se ela não subia, a glória não descia. Meu Deus. Veja como é interligado. A Bíblia nos mostra. Eu estive lendo, eu me formei em 2011. Estudei teologia pelo Ministério da
da educação. E nas minhas pesquisas eu li, e através de indicações de amigos, uma revista chamada Delacorte. Ela trata de artigo arqueológico. E na década de 90, um grupo de arqueólogos descobriram no complexo de Corã, em uma das cavernas, um recipiente. E dentro desse recipiente tinha uma resina, uma goma avermelhada. E eles não sabiam, era relíquia. E sem saber o que era, levaram aos rabinos de Israel para ver se tinha equidade com a resina que era queimada no templo, no tabernáculo. E diz o artigo que quando os rabinos avaliaram, levaram para uma região deserta e pegaram um tipo de cloro e começaram a dissolver a resina. E enquanto a resina era dissolvida, o cheiro tão forte era exalado. Diz o artigo arqueológico que no raio de 3 quilômetros, aonde tinha inseto, os insetos morriam pelo cheiro do incenso. Agora olha a importância do incenso no culto do tabernáculo. Os irmãos vão te convir que o culto no tabernáculo era uma chacina, uma carnificina. Eram muitos animais mortos. Era um holocausto. Era o primeiro tratado. Derramar sangue. E aonde tem sangue tem mau cheiro. Aonde derrama sangue atrai inseto. E se torna insuportável o odor. O inseto vem. Então, se não tivesse esse incenso, não podia ter culto. Então, para ter sacrifício, primeiro queimava o incenso. Depois que o incenso queimado, o cheiro tirava a imundícia e o mau cheiro. E o povo podia cultuar. E aí o sacerdote queimava o incenso. Enquanto a fumaça do incenso ia subindo, era a oração dos crentes subindo. E quando ia subindo, aí Deus sentia o cheiro e a glória descia. Aleluia! Mas só a glória só descia se tivesse resina e se o incenso fosse queimado. Então aí aparecia um culto, era um povo cultuando, sacrificando, e a glória descendo, e o fogo pegando, e a glória tomando conta. Sem resina não podia ter culto. E Uzias se esqueceu. Uzias achou que para queimar incenso era pela a postura, pelos aplausos e pela fama. É o que está acontecendo muitas vezes. Meu Deus, olha aí. Porque hoje, gente, entre aspas, veja que eu não estou generalizando. Hoje, a nova geração só busca internet. É Porque hoje nem adianta você indicar um crente que ora e que tem unção. É mesmo. A primeira pergunta é: tem vídeo na internet? É assim mesmo. Você é convidado pelo número de visualização que você tem. É. Não é pela unção que você carrega. Meu Verdade, Deus, olha aí. é assim mesmo. Assim mesmo. Meu Deus. Fala, Jesus. Uzias se esqueceu que nesse reino não é pela fama, é pela unção. Aleluia! Que avivamento sem unção é barulho. É, Jesus. E barulho não muda, mas avivamento transforma. Glória a Deus. Aleluia. Foi pela fama. Em minutos perdeu a fama e se tornou imundo. Não voltou mais para o palácio, não se tornou mais rei. Agora foi afastado e morar em uma casa particular. Porque quem quer estar perto de imundo? Se Deus saiu, meu filho, acabou. É assim mesmo. Se o Espírito Santo deixar, acabou. É, Meu Deus. Jesus. Pode ser bonitinho, pode ser o que for, pode dar pulo, pode saltar, mas sem o Espírito Santo é só uma folha seca voando por aí. É, Jesus, é assim mesmo. Quando ele passa, a Bíblia diz que Jotão assume o poder.
Veja que o texto diz que Jotão fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas tem uma conjunção adversativa, porém, Esse porém. ele não teve coragem de tirar o pecado. Ele não teve coragem de provocar um avivamento. E sem avivamento não vai vir. A Bíblia diz que ele morre. O rei Acais assume o poder. Aí quando o rei Acais assume, a urgência agora era de Deus. Deus queria avivar Judá. Veja que a Bíblia não diz que Acais buscou o Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor buscou o rei Acais. Olha a urgência que Deus queria para um avivamento. A Bíblia diz que Isaías vai ao rei e diz: rei, escuta o que diz o Senhor. Não tenha medo dos inimigos. O Senhor Deus do teu pai Davi é com você. Ele não deu crédito. Veja o que Deus queria fazer. Isaías diz: Deus está mandando eu te dizer, pede um sinal que ele será com você. Ainda que aonde tu pediu o sinal, ele vai mostrar, seja alto feito o céu ou na profundeza da terra. Deus estava disposto a mexer com o céu, gente. Deus estava disposto a mexer com a estrutura da terra para mostrar ao rei que tinha urgência de um avivamento. Meu Deus. Mas ele não deu ouvido. Ele foi confiar no homem, no poder político. Ele foi se equiparar e se proteger debaixo de Tiglat-Pileser, rei da Síria. E ele o protegeu, livrou dos seus inimigos, lhe garantiu segurança em troca de exorbitantes impostos e venda de Jerusalém. Veja que o rei Acais se tornou um dos piores reis, porque não ouviu Deus. A Bíblia diz que quando ele volta da Síria, a primeira coisa que ele faz é fechar, pegar os queimadores de incenso, pegar os transportadores de resina, pegar os sacerdotes e levá-lo para Damasco, para um curso espetacular de como adorar os deuses da Síria e não mais ao Deus de Israel. Depois desse curso eles voltam. Quando eles voltam, já não queimava mais incenso a Deus. Veja que a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi fechar a porta da igreja. E com a porta da igreja fechada, não tinha culto. Agora não tinha mais ninguém queimando incenso, porque era ameaça de morte. Agora já não tinha mais ninguém transportando resina. Agora o povo queimava incenso aos deuses da Síria nos montes. O rei Acais se tornou um dos piores reis de Israel. A crise assolou. Ele vendeu Jerusalém. A porta da igreja fechada. O povo corrompido. O rei Acais se tornou tão mau que tudo que ameaçava o seu poder, ele matava. Se você olhar o capítulo 28 de 2 Crônicas, ele vai dizer que ele chegou a matar até os seus próprios filhos e queimava-os no fogo aos deuses da Síria em abominação ao Senhor. Agora eu parei, porque se ele matava os seus próprios filhos, aonde Deus escondeu Ezequias? Aonde Deus preservou Ezequias? Deus sempre tem uma geração remanescente. Aleluia. Deus sempre tem uma geração futura. Glória a Deus. A Bíblia diz que Acais foi um dos piores. Proibia o queimar de incenso. Aí a Bíblia diz que quando ele morreu, a gente chega no capítulo 29. Quando ele morreu, aí a Bíblia diz que Ezequias assume o poder. Com o povo corrompido, a liderança corrompida. Na nossa linguagem, precisava ser doido para fazer o que ele fez. E Deus gosta de crente doido por ele, gente. Aleluia. Se você for usar a razão, você não entende esse negócio. É verdade.
Tudo corrompido, uma crise desoladora. A Bíblia diz que quando ele assume o primeiro ano, o primeiro mês, a sua primeira atividade como rei, contra tudo e contra todos, foi abrir a porta da casa do Senhor. Aleluia. Como se diz, vai voltar a ter culto aqui. Meu Deus. Amém. Glória a Meu Deus. Deus. Aleluia. Vai voltar a ter culto. Meu Deus. Abriu a porta da igreja. Depois que ele abriu a porta da igreja, mandou restaurar. Aí faz uma reunião em praça pública, está escrito. E quem é que ele convoca para a reunião? Os transportadores de resina e os queimadores de incenso. Amém. Glória a Deus. Sabe o que eu achei lindo aqui? É que debaixo das ameaças do rei Acais, a história aqui nos diz que mesmo correndo risco de morte, ainda tinha uma geração que ainda queimava incensas escondidas. Amém. Glória a Deus. Ainda tinha uma geração que tinha resina de reserva. Aleluia. Glória a Deus. Ainda tinha uma geração que não se dobrou e não se vendeu. Amém. Isso implica dizer que no meio da pós-modernidade do século XXI, ainda tem uma geração que não se vende, ainda tem uma geração que fala línguas estranhas, ainda tem uma geração que profetiza, ainda tem uma geração que cultua Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma geração sobrou. Eu estava em um culto missionário, ministrando com muitos homens da elite religiosa, professores, e um deles falou algo que marcou meu coração. Como missionário e ensinador no mundo, ele disse que uma das maiores preocupações é que a nossa geração não venha espalhar com as mãos o que os nossos pais construíram de joelhos. Meu Deus. Forte. Ele faz a reunião, junta os queimadores, os transportadores de resina e queimadores de incenso. Aí você vê o capítulo 29, ele faz a retrospectiva. Ele diz: os nossos pais transgrediram a lei do Senhor. Ele diz na reunião, ele diz: os nossos pais não queimaram incenso. Os nossos pais pecaram e fecharam as portas. Aí ele diz: mas eu estou disposto a fazer uma aliança com o Senhor. Aleluia. Olha a coragem, eu estou disposto a fazer uma aliança com o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a E Deus. quero saber se vocês estão comigo. Glória a E filhos Deus. meus, não sejam negligentes. A palavra negligente é deixar de fazer aquilo que foi chamado para fazer com excelência. Amém. Meu Deus. Vocês foram chamados para ser ministro dele. Glória a Deus. Vocês foram chamados para ser transportadores de resina e queimadores de incenso. Glória a Deus. Ele disse: eu estou querendo voltar ao princípio. Eu estou querendo voltar a tudo como era antes. Eu quero saber quem vem comigo. Eu quero saber quem vai recomeçar comigo. Aí lá no meio, eu estou aqui, rei. Eu estou aqui, rei. Eu estou aqui, rei. Vamos voltar ao princípio. Glória a Deus. Aleluia. E para voltar ao princípio não era fácil. Porque ia mexer com muita gente. Porque o povo estava mal acostumado. Quando ele viu um grupo de queimadores de incenso de pé, com a mão levantada, ele disse: então vamos recomeçar. Primeira coisa é tirar a imundícia da casa do Senhor. Mandou os sacerdotes entrar na igreja, tirar toda a imundícia que tinha, porque enquanto tivesse imundícia, não resolvia queimar incenso. Aí o sacerdote passa uma semana tirando as imundícias da casa do Senhor. Quando eles tiram a imundícia da casa do Senhor, joga no pátio do templo. Quando a imundícia está no pátio, já não pertencia mais a sacerdote, agora eram os levitas. Tem muita gente por aí enganado. Eu sou levita, querendo lugar de honra. Meu Deus. Eu sou levita, quer ser, não, filho, levita aqui. Primeira coisa, era para lavar roupa de sacerdote. É Era para cuidar de porta. verdade.
e para também jogar a imundícia fora. É, Jesus. Agora, quando a imundícia está no pátio, ela veio os levitas pegar a imundícia e jogar fora. E eles pegaram, jogaram fora. Quando a imundícia chegou no rio, a notícia chegou no rei: ei, a casa do Senhor está limpa, a porta está aberta, a imundícia foi tirada. Tem resina? Tem. Tem incenso? Tem. Então vamos marcar o culto do avivamento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus. Deus. A Bíblia diz que ele fez tudo como no princípio. Formou os sacerdotes, juntou os levitas para voltar ao culto como era antes. Glória a Deus. Nada de inovação. A Bíblia diz que ele deu ordem aos levitas, sacerdote com as cornetas, e levitas com instrumentos de Davi, e a letra de Davi. Vamos entrar cantando o hino de Davi. Aleluia. Os sacerdotes entraram e queimaram incenso, a fumaça subia. Enquanto os sacerdotes vinham tocando a corneta, os levitas vinham atrás louvando o Senhor, entrando na casa do Senhor. Enquanto eles entravam, a glória ia descendo. Aleluia. A Bíblia diz que foi um avivamento tamanho que o povo gritava. Desde os dias de Salomão, desde a inauguração, nunca houve um culto tão bom e tão glorioso feito esse de hoje. A glória voltou, a glória caía no templo e o povo botava a cara no chão do lado de fora. Era glória dentro, era glória fora, era fogo dentro, era fogo fora, e o nome de Deus sendo glorificado. Glória a Deus. O que é que o Senhor quer dizer, pastor? É que nós não temos as mesmas desculpas que eles tiveram. Os nossos pais pecaram, não. Os nossos pais abriram as portas. Aleluia. Os nossos pais queimaram incenso. Glória a Deus. Amém, amém. O meu pastor tinha calo na testa de tanto orar. Eu disse ontem, os nossos cultos eram diferentes. Independente de quem viesse cantar e quem viesse pregar. Há muito de vocês onde convivem comigo quantas vezes eu não carreguei crente nas minhas costas em carro de mão, embriagados pelo poder de Deus. Meu Deus. O culto terminava e ninguém queria ir embora. A glória descia. O pastor apagava a luz para eles saírem. Mas quanto mais apagava a luz, mais o fogo crescia. Aleluia. E tinha que levar para casa rebocado. Temos que voltar a ver as nossas crianças falar línguas estranhas de novo, gente. Glória a Deus. Temos que voltar a ver os nossos adolescentes profetizando nas nossas igrejas. Aleluia. Não podemos nos conformar com os nossos adolescentes só louvando. Eles têm que ser profetas, eles têm que falar línguas estranhas, eles têm que aprender. Nós temos que voltar ao princípio. Glória a Deus. Eu estou disposto a voltar ao princípio. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Quem vem comigo? Quem vem comigo? Aleluia. Glória a Deus. Deus.
Eu não mudo. Eu sou o mesmo. Eu sou o Senhor. Eu tenho urgência de um grande avivamento. E é Oxalá que comece hoje. Eu estou levantando vidas nesta noite e estou acendendo a chama no vosso interior. A minha glória está sendo derramada neste interior. A minha unção está levantando o caído. Eu sou o Senhor, diz o Senhor desta igreja. Os meus pés estão invadindo esse santuário. Aleluia. Glória. Eu tenho urgência. Eu tenho urgência. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Um homem provocou um grande avivamento. Aleluia. A glória desceu. Aleluia. Precisamos voltar ao princípio. Aleluia. E não há avivamento sem observar a palavra. Meu Deus. Jesus. Pergunta para esse crente que está ao teu lado: trouxesse resina hoje? Meu Deus. Se trouxe resina, vai ter incenso. Glória a Deus. Se Aleluia. tiver incenso, vai ter fogo. Aleluia. Se tem fogo, vai a fumaça subir. E se a fumaça vai subir, a glória vai descer esta noite em nosso meio. Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo em pleno século 21. Aleluia. Os nossos pais queimaram incenso. Paulo no Novo Testamento diz, segunda carta aos Coríntios, que a nossa responsabilidade é maior, porque a fragrância da nossa chamada é Cristo. Aleluia. Os transportadores de resina transportavam resina em vasilhame, mas depois que a igreja surgiu e Jesus cumpriu todo o segmento na cruz, agora a resina tem que ser carregada por dentro e por fora. Aleluia. Então tem que ter fogo dentro, Glória tem que ter a Deus. fogo fora, Aleluia. tem que ter fogo por baixo e tem que ter fogo por cima. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tentaram acabar, mas agora não acaba mais. Aleluia. Há quem diga que a igreja não é mais a mesma, a igreja é. Aleluia. Porque a porta do inferno não prevalece contra ela. Aleluia. Tentaram acabar o avivamento, Jesus. porque diziam que era só para os apóstolos. A turma, o segmento do cessanismo. Levantaram-se segmentos para tirar essa chama da igreja. O inferno lutou de todos os meios, Verdade. mas não conseguiu. Aleluia. Veio o liberalismo teológico, dizendo que, tirando a veracidade da Bíblia e dos milagres e a interferência do Espírito Santo na história do homem, mas não conseguiu. Aleluia. 300 anos Glória que a Deus. parecia que a igreja ia perder o fogo pentecostal. Meu Deus. Século 20 história, 1906. Este país foi sacudido por um grande avivamento junto com a Europa. Aleluia.
País de Gales foi movido pelo grande avivamento. E os irmãos faziam reuniões tão pentecostais que só tinha hora para começar o culto, ninguém sabia a hora que ia terminar. Aleluia. O William Seymour, um preto, no meio do racismo, pregou e protagonizou um avivamento na América, aqui neste país. E deste avivamento, o nosso Brasil tomou parte. 1910 chegou no Brasil o avivamento pentecostal das Assembleias de Deus. Glória a Deus. E até hoje ninguém consegue parar. Aleluia. E muitos aqui são frutos desse avivamento. É, Jesus. Glória Então olha a para Deus. quem está ao teu lado e diga, chegou o século XXI. Chegou o século. Mas fala com o vida, diga, chegou o século XXI. E com ele a pós-modernidade. Diga para ele, agora é o nosso tempo. Agora é o nosso A tempo. porta do inferno nunca vai vencer. Porque o avivamento é da igreja. Agora é a nossa hora. Agora é o nosso tempo. Agora é a nossa hora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Foi esse avivamento que me arrastou quando ninguém acreditava em mim. Foi esse avivamento quando todo dizia assim, negro não vale o que come. Esse avivamento foi me buscar aonde ninguém ia. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. O Espírito Santo está usando alguém em línguas estranhas aqui neste momento. Aleluia. Pastor, por favor. Eu sei